Queridos, então, vamos dar início. Hoje o estudo é a respeito da doutrina da santificação. Eu trouxe, antes de mais nada, aqui uma citação de John Wesley, que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então, eu passei algumas semanas estudando a respeito da santificação e é tenso, é complicado para nós quando a gente se depara com os textos e percebe o que o Senhor planejou e o que o Senhor espera de nós com relação à santificação. Ah, vamos estudar aqui então, queridos, o que é a santificação, como funciona, como ela é operada em nós, de que forma, por meio do Espírito. Vamos ver tudo isso então. A definição bíblica aqui diz assim: basicamente, santificação, que vem do grego agiasmos, é a separação de algo por Deus para o seu uso. Essa palavra agiasmos, ela vem do verbo grego hagiazo. Eu não sei ao certo como se pronuncia, mas os irmãos vão entender. E esse verbo ele significa santificar. Ele se refere a tornar algo santo, a tornar algo puro, consagrado ao Senhor. E se a gente for pensar, a gente que participa aqui dos cultos, a gente vai compreender que o Senhor, ele, após a nossa conversão, ele nos separa, né? E ele nos separa para quê? Para viver na velha natureza, uma vida de impureza, ou ele nos dá uma nova identidade? Nos dá uma nova identidade. Então, a partir do momento da nossa conversão, nós somos uma nova criatura. E por ser uma nova criatura, o que o Senhor espera de nós é uma vida de santificação, uma vida de santidade. Queridos, e antes de falar a respeito da santidade, da santificação, eu queria trazer à memória de vocês essa preocupação que existe a respeito da pureza. E é algo bem breve, e eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, e eu só vou ler os tópicos aqui do capítulo 25 e 26. Eu não vou entrar e falar sobre o texto, mas é só os tópicos, porque para o judeu do Antigo Testamento que vivia com... eles tinham o livro na sua memória, o Êxodo na sua memória. Então, eles sabiam das exigências que Deus tinha para purificar algo, para tornar algo santo. Lembram que até para entrar no tabernáculo, para o sacerdote participar, o sumo sacerdote estar lá, ele precisava estar purificado. Os materiais que existiam no tabernáculo deveriam ser purificados. E aqui em Êxodo, na Nova Almeida Atualizada, ele vai dizer esses subtítulos, por exemplo, a Arca da Aliança, o propiciatório, a mesa dos pães da propiciação, o candelabro, as cortinas do tabernáculo. Todos esses subtítulos, Deus, ele ensina como eles deveriam de fazer tudo isso de uma forma pura, santa, porque Deus não aceita nada impuro. Então o judeu, ele tinha essa preocupação, fazer tudo como o Senhor havia ordenado, para que tudo fosse puro e consagrado ao Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui no Antigo Testamento o Senhor mostrando uma maneira de purificação dos objetos, né? Mas Jesus, que vocês vão abrir o Evangelho de Marcos, Jesus, ele vai repreender esse povo judeu, porque eles só pensavam em uma purificação aparente ou externa. E Jesus veio para nos purificar, não externamente, mas internamente, no coração, uma transformação interna para que seja refletido de forma externa. Abram então, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Marcos.
Vamos ler o capítulo 7. Eu vou tomar uma água já porque já secou. Me perdoem também se eu falar muito rápido, queridos. É minha primeira vez com essa responsabilidade aqui, porque se fosse para cantar, eu passaria 3 horas aqui cantando para vocês. Mas hoje é o ensino. Então, Marcos, no capítulo 7, vamos ler do verso 1 a 8, diz assim: Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Entenderam o que eu falei antes? Que a preocupação do judeu é em algo externo, em aparentar ser santo, em aparentar ser uma boa pessoa. Mas agora vem uma exortação do Senhor aqui, do verso 14 ao 23. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: Escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: O que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Olhem a gravidade disso. O coração pecaminoso, tem tudo isso aqui que Cristo falou. Tudo. Mas aí então, eu me tornei crente agora, Senhor. Como que eu vou fazer? Como que eu serei santo? Como que eu vou ter uma vida de santificação? Vamos ao próximo ponto aqui. Mas quando o crente passa a ser considerado santo ou santificado, e como isso acontece? Então nós precisamos entender o que a Bíblia vai nos falar a respeito da santificação. E vamos dividir isso em 2 momentos. O primeiro, vamos chamar de santificação posicional ou inicial. Quando acontece isso? Acontece quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ou seja, movido pela regeneração do coração, por uma ação do Espírito Santo, o indivíduo responde a essa transformação de uma pessoa ímpia, descrente,
e passa a crer em Cristo como seu Salvador. Então está dizendo aqui que o crente passa a ser santo diante de Deus no momento da sua conversão. Eu, quando li isso, Senhor, então, quando eu fui convertido, o Senhor já me olhava como santo. Mas aí a gente pode pensar, mas e os meus pecados? Então, nós vemos aqui que quando nós somos regenerados, o crente diante de Deus já tem o status de santo. Mas será que nós vivemos uma vida de santidade? Vamos seguir aqui. Continuando essa santificação inicial, eu vou agora abordar como acontece essa santificação. Abram para mim aí, por favor, queridos, de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 11. Vamos ler juntos. Nós vamos ler bastante textos. 1 Coríntios 6, do verso 11. Aqui a gente já pode perceber pelo subtítulo lá em cima que já é uma censura, né? Que Paulo está fazendo para a igreja de Coríntio. Verso 11 diz assim, todos acharam? Alguns de vocês eram assim como, né? Se nós subirmos um pouquinho aqui, alguns versos, a gente pode ver no 9, por exemplo. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Daí Paulo diz assim no verso 11, alguns de vocês eram assim. Ou seja, nós, quando ainda éramos ímpios, né? Descrentes, quando não conhecíamos o Senhor. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muito interessante isso. Então quer dizer que quando fomos regenerados, quando cremos em Cristo, nós já fomos lavados, ou seja, uma nova vida, fomos santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu até coloquei embaixo aqui, lavados. Agora que convertidos, por sermos lavados, nós temos então uma nova vida. Limpos e regenerados espiritualmente. Então, antes inimigos de Deus, agora santos, lavados para uma nova vida, regenerados espiritualmente. Agora nós estamos unidos a Deus por meio de Cristo. E vai ficar mais grave ainda. Depois, então, justificados, né? Nós somos revestidos da justiça de Cristo. Fomos justificados por Cristo. O irmão Alexandre até trouxe esse estudo, que foi muito bom, graças a Deus. Então, queridos, revestidos da justiça de Cristo. Porque se você pensar assim, Deus, quando converteu o meu coração de pecador para justo, como que ele olha um pecador, o Mateus, pecador, e ele vai dizer que ele é santo? Eu não sou santo, mas eu só sou visto santo por Deus, por causa que eu fui justificado por Cristo. Lembram que Cristo levou os nossos pecados na cruz? Então é por Cristo que nós somos vistos justos, justificados diante de Deus. Até o vídeo que o pastor trouxe domingo, nós vemos lá uma fila e as pessoas subindo na balança do juízo lá. Se a pessoa fosse boa, ela ia para o céu. Fosse má, inferno. E se eu subisse na balança agora, sem Cristo, inferno. Mas mesmo diante dos meus pecados, eu posso subir na balança e Deus, ao invés de imputar condenação sobre mim, ele olha para o filho e não. Ele morreu por este servo.
Graças a Deus por isso. Estão compreendendo, queridos? Estou falando muito rápido? Então agora, santificados. O homem passa a ocupar o status de santo diante de Deus. É claro, como eu falei, que é por meio da obra de Cristo. Pertencemos agora a Deus e para servirmos a Ele. Então, nessa condição de santos, quando a gente se converte, a gente já pensa em agradar o Senhor, né? Eu lembro que eu fui batizado numa igreja pentecostal e o ensinamento era que depois que tu saísse das águas, tu não podia mais pecar. Então, Senhor, o que vai acontecer da vida? Vou pecar, vou ter que me arrepender, me batizar de novo? Como isso? Não. Então, diante de Deus nós temos o status de santo, porém, a vida do crente é uma vida de santificação. Vamos ver mais um texto aqui sobre essa posição inicial, depois nós vamos para o segundo ponto. Então, a santificação posicional. Abram comigo 1 Coríntios 1, versos 1 e 2. Está bem pertinho aí, se você manteve a sua Bíblia aberta. Aqui, Paulo... Vamos ler primeiro, depois eu tento explicar para vocês. Verso 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Se você lê prestando atenção, você pode pensar assim, mas tem uma contradição aqui. Como assim? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Tá, mas tu é santificado e tu não é santo? Como assim? É isso que nós precisamos entender. Então eu trouxe aqui para vocês essa questão que somos santos, porém não plenamente santos. Só seremos santos em uma glória futura, né? Na consumação. Então, agora vamos para o segundo ponto. Dividimos então a santificação posicional inicial e agora é a parte que o bicho pega, que é a santificação progressiva. Se compreendemos então aqui que somos santos diante de Deus, nós não podemos viver de qualquer forma. Não tem como o crente viver de qualquer jeito, de uma forma que continue em pecado e imoralidade. E nós vamos ver aqui o que os textos bíblicos vão nos ensinar. O desenvolvimento da santificação na vida do crente vai ser um primeiro ponto dentro da santificação experimental que nós vamos falar. A prática da santidade, o aperfeiçoamento do crente e, por fim, a santidade que é evidenciada. Vamos ao primeiro ponto, então. O desenvolvimento da santificação na vida do crente. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, volta um pouquinho aí. Capítulo 6, e vamos ler do 19 ao 22. Agora nós vamos começar a ver como é esse progresso de santificação na vida do crente. E que o Senhor nos ajude a examinarmos a nossa vida, em particular, lá no nosso coração, como está sendo o nosso desenvolvimento de santificação. Vamos ler juntos, então. Romanos 6, 19 a 22. Diz assim: Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros
para que sejam servos da justiça para a santificação. Compreendem aqui a gravidade? Antes nós levávamos uma vida de qualquer jeito. Não levávamos Deus em consideração, então não havia preocupação com o pecado. Não havia preocupação com a imoralidade. Para o homem, o que mais pega na vida do homem é a área sexual. Então, para o homem, tanto faz com quantas mulheres sair ou... Entende? A gravidade disso, agora Paulo está chamando a atenção. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Não tinha problema nenhum. Aquele que continua vivendo no pecado só adquire mais juízo para si. Porém, agora que fomos regenerados, convertidos, é uma nova vida. O crente precisa viver uma nova vida. Ele tem que olhar para trás e se envergonhar daquilo que fazia, daquilo que cometia. Vamos seguir lendo aqui, queridos. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos diante de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, é muito sério isso. É muito sério. Não tem como o crente viver uma vida sem se preocupar. Bom, agora que eu sirvo a um Deus, o Deus verdadeiro, eu me coloco na posição de servo, né? Eu sou um servo do Senhor. Eu sou um servo. Então, o que o servo mais se preocupa? É em agradar o seu Senhor. A nossa preocupação deve estar, Senhor, como tem sido a minha vida? Eu estou desenvolvendo uma santificação ou eu tenho guardado no meu bolso aqui uns pecadinhos escondidos, ocultos? Muitas vezes os pastores falaram aqui, quando você está sozinho no seu quarto ou sozinho no seu computador, o que você acessa? O que você vê? O que tem alimentado a sua alma? O que tem alimentado? Você ainda come lixo? Né? Você se alimenta de internet de lixo? Ou você tem preocupado em agradar o seu Senhor? Você se coloca diante de Deus como um servo e diz, Senhor, eu quero agradar a Ti, me ajuda a abandonar os meus pecados, a desenvolver a santificação. E queridos, eu confesso que se dependesse de nós, nós não conseguiríamos sequer abandonar um pecado. Mas existe uma graça nisso, que é a ação do Espírito Santo em nós. E eu lembro que antes de conhecer a fé reformada, eu era adolescente e eu lembro muitas vezes que o Espírito Santo ele agia como um alerta vermelho na minha mente. E eu acho que talvez aconteça com vocês também. Mas quando a gente está em uma situação em que a gente tem, né, sempre tem a opção de escolher fazer o certo e o errado, nós sabemos que o pecado vai sempre nos puxar para o erro, a cometer o pecado, a tropeçar, a cair. Mas o Espírito Santo, ele nos orienta nessa caminhada. E aqui nós cantamos, né, velho homem, e não adianta ser só da boca para fora. Nós precisamos abandonar as velhas práticas. Não adianta, queridos, viver a mesma vida. Então, se nós compreendemos isso, que precisamos
que Deus nos vê como santo, e agora a nossa santificação é progressiva e precisamos desenvolver, essa responsabilidade, queridos, é de assustar. A responsabilidade que temos diante de Deus. Se Deus quer que tenhamos uma vida santa, e nós pensamos, o padrão de Deus é uma santidade de qualquer jeito ou é uma santidade elevada? É elevada. Então nós precisamos buscar responder ao Senhor de forma elevada, né? Então vamos aqui ao segundo ponto, que é a prática da santidade. Uma vontade de Deus para nós que requer de nós obediência. Abram, por favor, queridos, em 1 Tessalonicenses 4. Por favor, não durmam, queridos. Primeira Tessalonicenses 4, vamos ler do verso 1 ao 7. Os textos começam a nos confrontar agora, queridos, né? Todos acharam? Acompanhem comigo a leitura, então. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Aqui tem 2 pontos, porque ele vai dizer, né, santificação do quê? Que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Que texto forte, né? Deus não nos chamou para a impureza. E, queridos, o pecado, ele é como se fosse um câncer, né? Ou um nódulo, que você vai alimentando dia após dia. E ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. Você vai se tornando preso, uma pessoa presa, imersa, mergulhada na imoralidade. E nós precisamos cortar o mal pela raiz. Esse texto deixa claro. A imoralidade sexual, se nós deixarmos esses comportamentos impuros se desenvolverem em nós vamos viver uma vida que Deus não planejou. E o que Deus planejou para nós, como estamos compreendendo aqui, é uma vida de santificação. Vamos ao aperfeiçoamento do crente. 2 Coríntios 7:1. Purificação. Vamos lá. 7:1 diz assim, só o versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Mas ele diz aqui, tendo tais promessas, que promessas são essas? Aqui no capítulo 6, o verso 16 até o 18 diz assim, ó: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse.
Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Então, queridos, o aperfeiçoamento do crente continua sendo em abandonar os pecados. Se afastar aqui é uma citação do Antigo Testamento que, né, a palavra diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Deles quem? Do povo que adorava outros deuses, faziam sacrifícios a deuses falsos, prostituição. Era uma verdadeira profanação a Deus tudo o que acontecia. E Deus sempre que tem o seu povo, o objetivo é separação. O crente tem que estar distante, abandonar tudo aquilo que corrompe, tanto o corpo quanto a mente. E nós precisamos abandonar esses maus hábitos. E, queridos, maus hábitos vai desde a preguiça até em coisas mais impuras, né? Como a gente viu antes aí, imoralidade sexual, coisas sérias, graves. Então, nós como crentes, agora convertidos e que estamos compreendendo a respeito da santidade, nós precisamos buscar essa transformação em tudo. Em tudo, em todas as áreas. Vou para o próximo ponto aqui, da progressão aqui da santificação, que é a santidade que é evidenciada. E agora, nós vamos ler alguns textos aqui. Vamos ver a hora. 5 minutos. Será que dá tempo? Dá tempo, pastor? Eu que sei. Vou tentar. A santidade que é evidenciada. Hebreus 12, 14. Eu vou acelerar aqui, queridos. Olha, para evidenciar essa santidade, os textos vão esclarecer algumas coisas para nós. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que devemos fazer? Buscar a santificação. Então, isso aqui é obrigação do crente. É obrigação. Próximo texto, João 15, 8. João 15, 8. Diz assim o texto: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Compreendem, queridos, a necessidade do crente de evidenciar a santidade, de evidenciar, de realmente pôr para fora que se dedica a uma vida de santidade? Vamos ao próximo texto, Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6 diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então isso para nós é uma garantia. É uma garantia de que o Senhor vai completar a boa obra. E como que ele pode completar a boa obra? Por meio da ação do Espírito Santo em nós. Porque se depender de nós, nós não conseguiremos abandonar os pecados. Vamos ao mais um texto aqui, queridos. Eu já vou encerrar, deixar para a semana que vem o restante. 2 Coríntios 3, 18.
Diz assim, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Conseguem compreender que a santificação, ela é de glória em glória, passo a passo, degrau por degrau, e que depende do nosso esforço? Isso é o que mais chama a atenção, que nós temos responsabilidade com a santificação. Não é porque somos salvos que vamos poder viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se somos salvos, nosso dever é buscar uma vida de santidade, buscar uma vida em santificação. E eu coloquei aqui, queridos, só mais esse slide aqui para encerrar, alguns pontos bem importantes. A santificação não salva, mas ela é uma evidência, é o fruto visível da salvação. Concordam comigo? Que a santificação ela não traz salvação. Só que através da santificação é que é evidenciado, é que é visto o fruto visível de um salvo, de um crente. A santidade é algo a ser buscado e aperfeiçoado constantemente por nós. A santificação não é um processo imediato. Quando você é convertido, você não se torna 100% santo. Aos olhos de Deus, você é santo por causa de Cristo, mas a nossa vida aqui, nós sabemos que somos influenciados pelo pecado, nós devemos continuar nesse processo. Uma santificação progressiva, passo a passo, abandonando pecados, abandonando maus hábitos, abandonando a velha natureza, porque temos agora uma nova identidade em Cristo. Algumas perguntinhas aqui. Você sente uma forte antipatia em relação ao pecado? Quando você analisa a sua vida, você consegue perceber assim que eu não posso viver nesse pecado. O pecado tem que trazer desprezo, nós temos que sentir nojo do pecado. Será que você, ao analisar os seus pecados, as suas dificuldades, isso acontece? Você é motivado por um coração que ama ao Senhor e ao próximo? Você vive uma vida disciplinada? Eu confesso, queridos, que isso aqui aperta o sapato. Porque nós somos muito falhos. E desenvolver um hábito é muito difícil. Mas para perder ele, basta um dia que você deixe de fazer. Se você deixar de orar um dia, quebrou o hábito. Agora, se você cria esse hábito e alimenta ele, alimenta uma vida de devocional, alimenta uma vida de oração, é só assim que nós vamos conseguir santificar a nossa vida. Disciplina. E como é difícil isso, uma vida de disciplina. Mais algumas perguntas e eu encerro, queridos. Você tem um desejo forte de servir ao Senhor? Pense comigo que tudo é muito fácil de falar. Falar até papagaio fala. É muito fácil para mim aqui vir e falar. Mas viver na prática, servir ao Senhor de forma prática, isso é difícil. Isso requer disciplina, requer negar a si mesmo. Ou vocês acham que é na maior alegria que o Mateus está aqui? Seria mais fácil para mim não aceitar esse desafio. É ou não é? Mas se eu compreendo que eu sou apenas um servo do Senhor e que eu me coloco à disposição, queridos, talvez a gente não tenha disposição de servir. Eu sei que pessoas não têm disposição de vir ao culto.
Tem pessoas que não têm disposição de vir no estudo da quarta-feira, que querendo ou não, nós aprendemos muito aqui, queridos. Sem fazer comparações com outras igrejas, mas nós temos aqui uma riqueza, uma preciosidade que é a exposição do texto, o estudo dos textos. 5. Você ama e respeita a palavra de Deus? Aqui, se você não ama, se você não respeita a palavra de Deus, cai tudo por terra. Vai tudo para o buraco. 6. Você anda com pessoas que estão sendo santificadas? Como é que é a expressão que falam? Me diga com quem andas que te... Me diga que te direi quem és. Queridos, não tem outra alternativa. Infelizmente não, felizmente, ao decorrer da vida e ao amadurecimento nosso, nós acabamos nos afastando de pessoas que não nos trazem edificação, ou pessoas que não agregam na nossa vida. Nós precisamos estar unidos aqui, ó, com os irmãos que têm o mesmo propósito. É isso que o Senhor quer de nós, uma unidade da igreja. Pessoas que, mesmo diante da dificuldade, tragam uma exortação um para o outro. E que nós tenhamos um coração humilde. E que nós, queridos, venhamos a buscar a santificação. Vocês compreenderam, então, os 2 pontos da santificação? Primeiro, a santificação inicial e depois a progressiva, que é o processo. E, queridos, se você reconhece as suas dificuldades, graças a Deus por isso. Isso já é o primeiro passo. Depois é pedir ao Senhor que, por meio do seu Espírito, Ele possa trazer à luz à sua mente o que você tem deixado de fazer ou onde você está perdido, que o Senhor te resgate e que nós possamos abandonar os pecados. Amém? Semana que vem nós continuamos com o crescimento espiritual do crente. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, amado Senhor, graças damos a Ti por esse momento que tivemos aqui, Senhor, de estudo da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos compreender aqui que o Teu padrão, Senhor, é altíssimo. E obrigado, Senhor, porque Tu traz vergonha a nós. Nós paramos e analisamos as nossas vidas e com certeza, Senhor, sempre há algo que podemos melhorar, sempre há coisas que podemos abandonar, pecados que podemos abandonar. Não deixa, Senhor, com que venhamos a negligenciar aquilo que aprendemos. Que o nosso coração, Senhor, compreenda e não nos engane. Livra-nos, Senhor, do engano. Livra-nos, Senhor, do tropeço. Que possamos, Senhor, agora que entendemos que Tu és santo, que o Senhor nos amou e nos resgatou, que possamos ter uma vida de santificação. Que venhamos, Senhor, a glorificar o Teu nome através das nossas vidas. E que pessoas possam nos ver, Senhor, ver através da nossa vida, das nossas atitudes, pessoas diferentes, pessoas que realmente estão se santificando dia após dia, mesmo que quando caiam, levantam, reconheçam seus pecados e sejam transformadas. Pai, obrigado por essa quarta-feira que podemos estar aqui reunidos e que o Senhor esteja em tudo, Pai. Tu sempre seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.